importante pra você. Vai ficar muito mais importante na TV. É só dar asas à imaginação, colocar na tela o nosso coração. Do impossível ser possível na televisão. Tu és produtora em imaginação. Tu és produtora em imagem e som. Chegou a sua vez de ser a nossa inspiração. A redação final do Plano de Resíduos Sólidos foi aprovada na sessão desta terça-feira na Câmara. O texto original do Executivo recebeu 18 emendas. O projeto do lixo, uma das peças do Plano Municipal de Saneamento Básico, vai servir de base para a parceria público-privada do setor de limpeza urbana. De acordo com Gilberto Abreu, as propostas feitas pela Câmara proporcionam mais transparência e poder para fiscalizar. Algumas omissões do projeto, agora foram atendidas. Por exemplo, declarar o lixo um bem econômico. Isso não constava no projeto original. Segundo, a Prefeitura não poderá assinar contrato sem aprovação da Câmara. Então eram questões relevantes. E outra ainda é a questão dos catadores, a inclusão social dos catadores de lixo. Então o projeto foi melhorado consideravelmente e nós esperamos que agora outros processos venham adotar a cidade de um plano realmente efetivo de política de tratamento de resíduos sólidos. Mas as mudanças na lei de uso e ocupação do solo não foram votadas. Elas foram adiadas depois que a base governista abandonou o plenário. Um prato cheio para a oposição, que apontou a existência de um abismo entre os poderes. A sessão da Câmara de Ribeirão Preto, na noite desta terça-feira, terminou mais cedo. No momento em que seriam discutidas mudanças na lei de uso e ocupação do solo, os vereadores da situação abandonaram o plenário. Somente 7 dos 20 parlamentares estavam presentes, quando necessário seriam 11, e a pauta não foi votada. Eu acho que o segundo projeto que está com prazo, a prefeita ficou de retirar e parece-me que não retirou esse projeto, talvez por isso. De acordo com o líder do governo, Marcelo Palincas, o recuo do projeto não ocorreu por falta de tempo. O parlamentar do PSD ainda justifica a atitude dos colegas por receio de responder por improbidade administrativa. O projeto apresenta 48 alterações e um artigo da lei, sancionada pelo Executivo em janeiro deste ano, permite mudanças somente após 3 anos da legislação em vigência. Nós tivemos aqui a presença da doutora Marilena Cividanes, da Secretaria de Negócios Jurídicos, e o Fernando Piccolo, secretário de Planejamento, para abrir uma mesa de discussão referente a esse projeto. Houve, então, vários questionamentos dos advogados da casa, dos vereadores, várias questões, e a dúvida foi essa, realmente. Atravanca o crescimento da cidade, não atravanca, o que está certo, o que não está. Então, referente a essa discussão, foi a ferramenta mais viável que todos os vereadores chegaram à conclusão, que seria de trancar a pauta para poder, pelo menos, ver se até quinta-feira se chega a uma solução de fazer essa discussão. Essa foi mais uma derrota de Darcy Vera no Legislativo. A manobra da base aliada, além de aumentar o racha entre Executivo e Câmara, tranca a pauta das sessões. Os projetos que estão com prazos, eles permanecerão na pauta na mesma ordem, não há nenhuma alteração. Você não pode votar nenhuma matéria antes de votar esses projetos. A revisão da medida, uma das peças do plano diretor, gera polêmica desde 2011. Foi alvo de liminar e ação direta de inconstitucionalidade. A oposição, que permaneceu no plenário, pretendia votar contra o projeto. O grupo classificou como correta a ação de não votar a lei. Foi utilizado um expediente que é possível. Isso demonstra o abismo que existe hoje na cidade entre os poderes, entre o legislativo e o executivo. Esse projeto, pela terceira vez, ele vem com problemas seríssimos. E a grande discussão que fica de tudo isso é qual a cidade que nós queremos, qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos. Esse debate não foi feito, esse diálogo não foi travado. Então, tenta-se fazer a emenda da emenda do remendo. E isso não é bom para ninguém, A medida também inviabilizou a votação de alterações na Lei Cidade Limpa. O substitutivo, que aumenta o prazo para a retirada de painéis publicitários metálicos, chegou após as 6 da tarde na Câmara.
como a Comissão de Justiça teria que dar um parecer, era inviável no momento, sem a gente sentar e ler adequadamente o que tem nesse projeto, já que ele estaria mudando o antigo que estava na casa. Então, a gente precisa pelo menos aí 1 ou 2 dias para analisar cada item desse projeto, para que realmente possa ver se é viável colocá-lo em pauta para votação ou não. A falta de apoio da prefeita Darcy Vera ao aumento salarial dos vereadores teria sido o estopim da crise entre o executivo e a situação. Outros projetos da prefeitura, como a contratação de professores e de assistentes sociais, também foram barrados anteriormente. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Em nota, a prefeitura informou que entende a posição dos vereadores e que há parecer jurídico em relação aos projetos enviados à Câmara. Também disse que é a cidade que regulamentação do uso e ocupação do solo. Da Zona Sul, a repórter Gislene Lopes está de volta ao vivo para repercutir esse assunto. Gislene. Pulse, sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Jorge Sanches. Doutor, a suspeita dos vetos da base de apoio ao governo terem sido motivos para a prefeita não apoiar o aumento do salário dos vereadores se confirma? Boa tarde. Boa tarde. É possível que sim. Agora, o que coloca seus vereadores é que, especificamente com relação a esse projeto, tinha que ser refletido com mais tranquilidade. Por quê? Porque a lei votada em dezembro, ela fala que para ser alterada a própria lei, teria que esperar um prazo do mínimo de 3 anos. E aí então veio a prefeita e apresentou esse novo projeto, antes dos 3 anos. Então houve-se inclusive algumas discussões na Câmara antes da sessão para eles entenderem se efetivamente qual foi o medo dos vereadores, eventualmente assumiam uma responsabilidade sobre essa alteração. Então, a rigor, eles usaram uma manobra regimental, que é se retirar de plenário para obstruir a votação, né? Isso é possível ser feito. Por outro lado, a base aliada parece-me que já não vota mais alinhada 100% com os projetos da prefeita. Então, a princípio, parece que me existe aí uma reflexão, um momento de transição desse relacionamento do poder legislativo base aliada com o poder executivo a prefeita. O racha entre eles aumenta o poder da oposição? Bom, a Câmara já demonstrou que eventualmente ela pode votar atrás em algumas votações. Então, em tese, a princípio, não votando absolutamente alinhada com os projetos do Executivo, aumenta sim a possibilidade de votação e de barganha da oposição relativamente a alguns projetos. O abandono do plenário pelos vereadores que se recusaram a discutir a questão serve de bom exemplo para a cidade bater o pé contra o aumento de parlamentares? Fica claro que quando a sociedade civil envolve e se pressiona, a Câmara acaba sendo sensível, entre aspas, ou por entender que é muito grande, como por exemplo no caso do aumento do salário dos vereadores, que a Câmara voltou atrás. Então é um alerta sim, agora é um alento, aliás. Agora, eu até conclamo aos vereadores a voltarem atrás e de repente apresentar um projeto novo para a redução do número de cadeiras dos vereadores. A atitude da Câmara em evitar a votação à lei de ocupação do solo deve ser entendida como? Houve uma obstrução, por outro lado, há também a necessidade e o interesse, me parece, de refletir um pouco mais sobre o assunto. A lei, ela é confusa. Juridicamente, hoje, ela é inexequível e ela atravanca e prejudica, sim, o desenvolvimento econômico da cidade, né? Nós tivemos no passado já muitos questionamentos de leis casuísticas em eventuais bairros e hoje essa nova lei ela tem 20 emendas que pode se descaracterizar, sim, o projeto original. Então, portanto, ela, se não for discutida, votada e feita efetivamente de acordo com os interesses de uma Ribeirão Preto progressista futura, pode sim causar atravancar o desenvolvimento da cidade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pulse. Até já, Gislene.